Bom dia, queridessas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Titio Pinto tá com saudade. Já tô, impaciente de ficar aqui em casa andando só de muleta, pezinho para cima. Tá complicado o negócio, mas é um exercício de paciência, né? O que importa é que estamos recuperando. Espero que vocês também estejam todos bem. Bom, estamos aí nos encaminhando para última semana de aula, hein? Semana que vem aí, ó, finaleira. Gente, a gente vai entrar num assunto que eu amaria estar presente, porque é um assunto, um dos que eu mais amo dentro da biologia. Esse é o que está me doendo mais o coração de ter que dar aula para vocês em videoaula, porque é muito maneiro tu estudar genética, tirar dúvida, perguntar, dá para fazer um monte de exercício com as perguntas que vocês fazem. Mas enfim, né? Não adianta chorar o leite derramado, como dizia a vovó. Tá bom? Então o que Titio Pinto vai fazer? Eu vou juntar esses capítulos finais da apostila num slide só. Por quê? Porque são diversos conceitos da genética que estão espalhados em capítulos e eu vou juntar, né, num slide só para vocês terem aí, né? Já é mais complicado a gente dar genética assim em videoaula. Então, para não ficar uma coisa maçante, tentar simplificar tudo, eu coloquei todos os conceitos num capítulo só, aqui, né, dentro desse slide, dentro dessas aulas. E aí, óbvio, qualquer dúvida vocês vão tirando com o Titio Pinto lá pelo Class. Beleza? Então vamos lá, preparados aí para começar a genética? Bora lá então. Genética. Quando a gente fala de genética, a primeira coisa que você deve lembrar é deste camaradinho aí, ó, Gregor Mendel. Esse é o pai da genética. Foi ele que descreveu ali e vou te dizer, esse camarada aí matou a pau, como se diz aqui. Ele descobriu assim, logo de cara, o que até hoje é considerado uma verdade dentro da genética. Então, eu sempre brinco que esse cara, para mim, aí foi tão o cara quanto Louis Pasteur, que o que ele descobriu até hoje é uma grande verdade. E aí, e sabe o que é mais engraçado? Tu pensa assim, pô, o cara era um grande cientista? Não, ele era um monge. E sabe onde ele descobriu essa história toda? Brincando com as flores no jardim do mosteiro. Tu acredita nisso? Impressionante, né? Mas também imagina só a vida louca que o cara devia ter, ficando ali 10, 15, 20 anos dentro de um mosteiro. O cara tinha que procurar o que fazer mesmo, né? Aí o cara foi brincar no jardim dele fazendo cruzamentos genéticos, né? Porque ele sabia que as flores eram, né, as estruturas, os órgãos reprodutivos da planta e ele começou a brincar de polinizar uma plantinha na outra e ver o que estava dando aí, né, como resultado dos cruzamentos genéticos. Ué? Ah, tá. Aqui não tinha passado. E aí, ó, ele começou a observar um monte de coisa. Ele começou a observar que esses cruzamentos genéticos davam diferenças. Por exemplo, na cor das vagens, que ele brincou com ervilhas, né, com plantas de ervilha. A cor da vagem era diferente, uma vinha amarela, outra vinha branca. A cor da semente dava diferente, ou amarelo e branca, amarelo e verde. A cor da semente também, às vezes vinha semente verde, às vezes vinha semente amarela. A rugosidade, às vezes vinha semente lisa, outras vezes vinha semente rugosa. A cor das flores, a altura das flores, o formato das folhas, se elas eram assim paralelinérvias, né, ou paralelas ou ai, me fugiu a palavra, ou intercaladas, né? E aí ele foi começando a observar que dependendo de como ele cruzava essas plantas, dava diferença na hora desses cruzamentos, né? O resultado era diferente. E aí começou a se estabelecer, então, né? Ele começou a registrar isso tudo e hoje nós temos alguns conceitos gerais da genética que é interessante aí você saber, né? Então vamos lá. O nome genética, né, vem do estudo dos genes. O que é um gene? O gene nada mais é do que um pedaço daquela fita de DNA que a gente estudou, né? O gene, ele é a unidade básica, fundamental da hereditariedade.
É por conta dos genes, esses segmentos, né, de DNA, que a gente consegue passar informações genéticas para as próximas nossas gerações, né, para os nossos descendentes. Quando você herda uma característica genética, é porque você herdou esses genes que veio de seu papai e veio também de sua mamãe. Ok? E por isso que toda característica genética ela é comandada por pelo menos dois genes. Por quê? Um gene que veio de papai, através do espermatozoide dele, e um gene que veio de mamãe, através do ovócito dela. Então, as características genéticas que vieram por pelos gametas, elas são iguais no sentido de função, né? Então, por exemplo, o papai, dentro do seu espermatozoide, deixa eu desenhar aqui. Dentro do seu espermatozoide, papai mandou para a gente um conjunto de 23 cromossomos. Mamãe querida, mandou para a gente também um conjunto de 23 cromossomos. Células haploides, né, que quando unidas formaram aquele zigoto bonitão, que foi a sua primeira célula, com 46 cromossomos. Ou seja, esses 23 aqui de mamãe, eles têm as mesmas características genéticas que os 23 de papai. Então, um exemplo, tá? Para cor de olhos. Sua mãe te mandou um gene para cor de olhos e seu pai te mandou um gene de cor de olhos. E eles vão se juntar e vão trabalhar junto para formar a cor dos olhos que você tem hoje. Ah, mamãe mandou um gene, estou simplificando, tá? Mandou um gene sobre textura e cor de cabelo. Papai também. Eles, quando se juntam, eles se encontram, esses genes se encontram, e todos os genes que comandam a mesma informação se juntam e trabalham juntos. Por isso que nós temos, na realidade, 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos, mas eles estão organizados em pares. Por quê? Porque um veio de mamãe e outro veio de papai, trazendo informações genéticas que comandam as informações genéticas aí do seu corpinho, né? E aí, eles têm nomes, né? Esses genes que trabalham juntos, né? O parzinho 1 lá, ó, que tem um gene de papai e um gene de mamãe. Esse é o par de número 1. Depois, outros cromossomos aqui, o par de número 2, o número 3, e assim vai sucessivamente até o de número 23. Esses parzinhos aqui, ó, parezinhos aqui, eles são chamados, né, esses genes, que um genezinho desse lado, outro do outro, um genezinho desse lado, outro desse lado, um desse, outro desse lado, são chamados de genes alelos. O que são genes alelos, então? São genes que comandam a mesma característica genética. Um que veio de papai, outro que veio de mamãe. E aí, a gente vai representar eles... Deixa eu tirar essas coisas aqui, né? A gente vai representar eles... Opa. Apagador. De um só. Isso. A gente vai representar esses genes através de letrinhas. Letras aleatórias, a gente pode escolher a letra que quiser, não tem uma letra específica, né? A gente geralmente usa letras com a letra inicial da palavra que a gente está estudando, mas isso não é uma obrigação, a gente pode usar a letra A, B, C, D, F, X, Y, Z, o que você quiser. Então, como é que vai funcionar isso, essas letrinhas? Letras maiúsculas representam genes dominantes. Letras minúsculas representam genes recessivos. O que é isso, professor Pinto? Já me perdi. Não, é tranquilo, calma lá. O que acontece aqui, ó, vamos pegar aqui uma característica que está aqui nesses dois cromossomos aqui, ó, o gene A maiúsculo e o gene A maiúsculo. Então, o que acontece? Esse aqui, ó, eu tenho um gene de característica dominante e outro gene de característica dominante. Aqui, ó, eu tenho um gene de característica recessiva, que está sendo representado por uma letra minúscula, e aqui um de gene também de característica recessiva. Ok? Então, ó, tanto de papai quanto de mamãe me mandou característica recessiva. Aqui, nesse exemplo aqui, ó, papai me mandou dominante, mamãe me mandou dominante. E pode acontecer de cada um mandar um, ó. Papai, um exemplo, tá? Papai mandou dominante, mamãe mandou recessivo. O que é isso? Dominante e recessivo? É o seguinte... Genes dominantes, quando eles aparecem, o nome já diz, eles dominam. A característica genética que ele tem vai dominar, ela que vai predominar em cima do recessivo. Quer ver um exemplo? Vou usar o exemplo mais característico de todos, cor de olhos.
Vamos supor que seu pai é cor de olho escuro, ele tem cor de olho escuro. E ele te mandou, cor de olhos nos humanos, o escuro é dominante, o claro é recessivo. Então, vamos supor que papai te mandou um gene, azão, porque ele tem olhos escuros, ele te mandou azão. Sua mãe, exemplo, tem olhos claros, então ela é azinho. Então, ó, papai vamos supor que papai seja azão, azão, e mamãe seja azinho, azinho. Lembra que o gameta deles pega só uma das letras. Então, papai pegou azão, era a única opção, ou azão, né? E tá aqui, ó, esse é você, azão. Mamãe forneceu uma das letrinhas, forneceu azinho, porque ela é olho claro. Então tá aqui. Aí você ficou, para cor de olhos, você ficou azão, azinho. E aí? Eu vou ter o quê? Um olho de cada cor? Vou ter um olho nem claro nem escuro, misturado? Não. A característica olhos, né, cor de olhos, é uma característica de dominância completa. Ou seja, quando tem um gene dominante, ele que vai aparecer. Então, mesmo que você seja azão, azinho, você vai ter olhos escuros, porque tem um gene dominante aqui aparecendo. Prof, e esse genezinho aqui recessivo, o que faz? Fica escondido lá em você. Você pode ter a chance de ter um filho com olho claro, porque agora você é azão, azinho. Então, você vai ter genes, você vai ter gametas, alguns serão azão, outros serão azinho. Se o seu gameta azinho fecundar com da tua esposa azinho, você vai ter um filhinho de olho claro. Se você tiver um gameta azão e sua esposa um azinho, ficar azão, azinho, olho escuro. Se você tiver azão e ela azão também, o filho vai ser azão, azão. Aqui, ó, olho escuro. Então isso é dominância e recessivo. Sempre que tiver um dominante, ele que vai dominar. Se ele aparecer, é essa característica que ele carrega que domina. E o recessivo fica guardadinho. Quando é que o recessivo aparece? A característica recessiva aparece quando ela estiver sozinha. Quando os dois forem recessivos, aí ele aparece. Aí, gente, a gente vai ganhar uma nomenclatura aqui, ó. Deixa eu só tirar a minha carocha daqui. A gente vai ganhar uma nomenclatura, ó. Já que a gente tem 2 genes para cada característica genética, eles podem ser homozigotos dominantes, que está aqui, ó, azão, azão. Eles são homozigotos, ó. Por que homozigoto? Porque os dois, a letra é igual, azão e azão, ok? Então, eles são genes, a gente chama de genes homozigotos, porque eles dois são iguais, ó, azão, azão. Aí existe o homozigoto dominante, que é aqui, ó, azão, azão, e nós temos aqui, ó, um homozigoto também, só que aqui é um homozigoto recessivo, azinho, azinho. E você pode ter a junção de 2 diferentes, ó, um azão e um azinho. Nesse caso, a gente vai chamar de genes heterozigotos. Heterozigotos só tem de um tipo, azão, azinho. Ok? Entendeu? E aonde esses genes se localizam num cromossomo, esse pauzinho aqui está representando um cromossomo, né? O cromossomo inteiro veio de papai, o outro cromossomo inteiro veio de mamãe. A posição que esse gene está aqui, ó, poderia ser aqui embaixo, por exemplo, ó, poderia ser mais para cima, tanto faz. Isso é chamado de locus gênico. O que é locus gênico? É a posição que o gene ocupa. Por que isso é importante? Porque o geneticista, quando ele vai estudar a genética do ser vivo, ele tem que saber o endereço desse gene. Imagina, a gente tem 46 cromossomos com milhares de genes aí na totalidade. Onde é que eu vou? Se eu quero ver lá qual a cor do olho, se eu quero ver lá por que ele tem um determinado tipo de câncer, porque aí eu vou no loco gênico específico. A ciência hoje tem catalogada esses locos gênicos. Eles já sabem onde está a posição de cada um dos nossos genes e eles têm nomes. Locus gênico é o endereço de cada um dos genes. O plural de locus, se você tem mais de um locus, veja que ele já está no US, né? O plural é loci. Loci gênico é o plural de locus gênico. Ok?